nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Fala galera de TI, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Bruno e nós estamos começando mais um episódio do podcast TI com Café Sem Limão. E aqui do meu ladinho, Vinícius Rosa. Fala, Vini. Fala, Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, prazer estar com vocês aqui em Prazer é meu. mais um programa maravilhoso. Só para me identificar para as pessoas que têm deficiência visual, eu tenho 1,76 m, uso óculos, tenho uma barba meio falha, meio pim-pamps, para poder esconder minha gordura no rosto. É maquiagem do homem, a barba é a maquiagem do homem, tá? E tenho os cabelos crespos e sou suculento. Brincadeira, eu sou gordinho. E tô com camisa preta e tô com uma calça verde desbotada. E aí, hoje, posso apresentar? Pode, claro. Hoje nós estamos com um convidado mega, hiper, super especial, doutor Estevão Daut. Está aqui conosco para falar sobre PNL. E aí nós vamos perguntar, vamos encher o saco dele, para ele falar mais sobre essa área tão diferente e tão penetrante, né, na nossa vida. A gente nem imagina que mas existe muito PNL na nossa vida. E nós chamamos aqui para essa conversa. Eu acredito que vai ser não só edificante para nós, mas para vocês que estão assistindo. Até mesmo para poder furar a bolha, né? TI que nós temos aí, que o profissional ele fica só centrado e focado em uma só coisa e ele não tem desenvolvimento, não tem nada, ele fica só preso. Seja bem-vindo, Estevão. Alexandre, Vinícius e todos aqui que participam desse canal, desse podcast maravilhoso. Muito bom estar com vocês. É um prazer imenso e um privilégio a gente poder bater esse papo e compartilhar, né, disso que eu amo, que é desenvolvimento de pessoas, a mente humana e todos os assuntos que advêm disso. Então, é um prazer imenso, estamos juntos. Ele é meu. Lembrando, gente, que nós estamos no YouTube, Spotify, Amazon Music e Deezer. Vini, faça as honras da casa, por favor. Ó, vou pedir para vocês numa boa. Curte lá. Senão eu vou mandar o limão para casa de vocês, dar um pau em vocês. Ó, Lá tá ele. vendo? Então, gente, o Estevão é meu amigo já tem mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Uma honra receber você aqui. E nós trouxemos você aqui justamente para furar essa bolha de TI, que é um trabalho muito pesado dos desenvolvedores, Sim, dos sim. gestores, e nós estamos aqui para aprender muito com você. Ô, Alexandre, fico muito feliz. Eu lembro, a gente estava conversando no carro quando eu estava vindo para cá, lembrando, Vinícius, da nosso momento que a gente estava jogando futebol ali, jogava na rua, naquela época que dava ainda para jogar futebol na rua, Sim. e as conversas, as brincadeiras, e muito interessante isso. Eu fico muito feliz porque o tempo vai passando e o tempo é uma oportunidade que nós temos de fazer aquilo que já fazíamos, mas de uma forma diferente, para ter novas percepções. Estava até conversando com o Alexandre, depois de praticamente 20 e poucos anos, vamos pensar, mais de 30 anos, quando a gente volta lá onde a gente morava, falei com ele que tem muitas pessoas que estão, parece que pararam no tempo. A mesma vida. O rosto está diferente, a barba está diferente, o cabelo está diferente, começa a surgir o cabelo branco, começa a surgir rugas no corpo, só que a realidade continua a mesma. Isso tudo tem a ver com isso que nós chamamos da mente. Sabe, a forma, o formato da mente, essas paredes internas que nós carregamos, que foram criadas ao longo da nossa jornada, definem a nossa realidade externa. Por isso que algumas vezes os amigos do Alexandre, meus amigos, que nós tínhamos na época que nós jogávamos bola lá na nossa adolescência, hoje continuam da mesma forma. Sabe, eu falei com o Alexandre que o que me levou a buscar, eu já trabalho com isso já há mais de 20 anos. Já Caramba. trabalho já com Sim. com pessoas e com a mente humana. Quase nada. Poxa, mas para mim isso é algo muito especial, porque a cada dia
é um dia novo para procurar atualizar minha percepção interna, meus paradigmas, meu programa interno. Por isso que faz todo sentido. Hoje eu encontrei uma pessoa que até já foi aluno nosso lá do Instituto, eu estava indo num prédio, e ele falou, Estevão, poxa, bom te ver aqui. E ele falou, caramba, sempre quando você fala desse assunto, eu vejo o brilho nos teus olhos. Falei, sabe o que é isso, Leandro? O nome dele, Leandro. Eu falei, Leandro, é porque eu pratico todos os dias, sabe, essas ferramentas, essas estratégias. Eu vejo que a minha vida foi modificada, está sendo mudada e mudará a vida de várias pessoas, porque é isso que faz sentido, Exatamente. sabe? É nós vivermos aquilo que nós falamos, vivermos aquilo que nós ensinamos. Concordo. Então, assim, para nós, para minha vida, essa metodologia que é um carro-chefe para nós, que é a programação neurolinguística, para mim, traz esse brilho nos olhos, porque eu pratico, tem até um termo na PNL chamado practitioner, que é uma Legal, formação sim. que esse termo significa praticante. É o quê? Você não apenas aprender, mas você já colocar em prática aquilo que você aprendeu. É isso que traz a maestria, isso que traz o desenvolvimento. Então, por isso que faz todo sentido aqui para mim poder compartilhar isso com vocês, né? Uma mudança total de mindset, né? Sim, sim. É. Esse termo até mindset, ele significa modelo mental. E falando de uma forma prática, são as paredes, os tetos, as plataformas que foram criadas ao longo da nossa jornada. Estava até falando com o Alexandre no carro, e sabe aquilo que você chega e pensa e fala, pô, isso não faz parte da minha vida, isso eu não consigo, isso é muito grande para mim, isso daqui não dá para mim fazer. Uma limitação, né? Toda essa limitação e toda essa impossibilidade, toda a visão equivocada que você tem de você, são essas paredes que foram criadas ao longo da jornada. Talvez alguém que falou contigo algum dia que aquilo dali trouxe o quê? Para parede. Daqui a pouco pode ter sido teu pai, figura de autoridade, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, professor. Situações, sabe? Lá na época que a gente jogava futebol, a gente era bem adolescente, né, Alexandre? Sim. Cara, sabe aquele momento que, poxa, a gente chutou e os amigos começaram a rir? Sabe, uma coisa pequena, boba, mas aquilo entrou como uma informação e aquela informação trouxe um padrão limitante para as pessoas. Existem momentos que, por exemplo, na escola, você levantou o dedo para poder responder uma pergunta que a professora te fez quando você tinha 5, 6, 7 anos. Olha só, pequenininho. E aí você respondeu todo feliz a pergunta que a professora fez. Só que a resposta não foi tão propícia. E os amigos começaram a rir de você. Ou seja, aquilo foi um comando, informação. Para pensar. As informações entram para você através dos canais sensoriais. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, assim, você viu a reação dos teus amigos. Ou seja, tem um envolvimento emocional com aqueles amigos. Só que os amigos que você gosta, que você brinca, começaram a rir de você. E qual comando que você começa a ter no teu inconsciente? Que a nossa mente, ela é dividida nessas duas esferas didáticas, mente consciente e inconsciente. Qual comando que está no teu inconsciente? Caramba, se eu me expressar, se eu falar, Você é alvo de chacota de novo. eu vou ser alvo de chacota. O que a pessoa tem daqui a pouco? Uma trava para falar em público. Se cala. Ela Totalmente. tenta falar e você vê um adulto acuado. Um dos motivos pode ser o quê? Que na infância ela teve algo que aconteceu que travou ela. Então, é um adulto com um programa de criança. Por quê? Aquele comando não é da fase adulta, é da fase infantil. Mas ele é adulto. Então, adulto com um programa de criança, com travas, que não consegue se comunicar, que não consegue mostrar quem ele é. Sabe? Chega no ambiente, ele vai logo para os cantos, fica logo acuado. Porque alguma vez entrou um comando de limitação. Um comando que você não pode se expressar, porque é um padrão de defesa. Sabe aquele sistema de defesa que tem... É um sistema de defesa interno que você tem, que você não pode ser quem você é, ou quem você poderia ser. E isso limita uma pessoa. Então, por isso que eu amo essas ferramentas, que nós trabalhamos estratégias, para poder o quê? Modificar esses padrões internos. Porque uma pessoa, ela não é dessa forma. Ela está dessa forma. Exato. É uma foto do presente, sabe? Ninguém está fadado a ser da forma como ele é.
Isso é uma foto do presente. Mas o Einstein falou que a insanidade do homem é achar que com as mesmas atitudes ele vai ter resultado diferente. Não tem como. Se você não modificar o teu padrão interno, e esse podcast fala de TI, então fala de Sim. programas. E a gente está fazendo uma analogia aqui Totalmente. entre essa programação que vocês trabalham com a nossa programação Eu tô mental. fazendo o tempo todo. Com a programação interna, sabe? Para vocês é um ambiente maravilhoso aqui, porque até o termo programação neurolinguística, quando o meu mentor, que é o Dr. John Grinder, que criou, nós fazemos parte da equipe dele, isso é algo muito especial, eu tenho o privilégio, juntamente com a minha esposa e sócia, a doutora Dani Daut, de fazer parte da equipe do Dr. John Grinder aqui no Brasil. Ele foi um dos precursores, né? Sim, não, ele Então, foi o pai do criador, PNL, ele né? foi o criador. É o pai do precursor, não, PNL. criador. É o criador. Sim. Ele é o pai. Então, assim, e nós temos esse privilégio. Quando tem turmas lá em Portugal, na Inglaterra, eu vou para lá para ajudar a formar novos treinadores no mundo de PNL, juntamente com ele. Então, isso para nós traz muita alegria, porque aqui no Brasil nós temos pessoas, o Instituto Daut, nós, que trazemos aquilo, não a PNL da década de 70, mas a PNL de hoje, atualizado e com a chancela do criador, que é Criador, A maravilhoso. nova PNL. Sabe? né? Essa PNL é atualizada Sim. desse século XXI. Então, assim, é possível uma pessoa atualizar os seus padrões para viver uma nova realidade. Ela não está fadada a viver como se fosse numa casta social, sabe? Ah, eu não pertenço a isso. Não. Essa questão de pertencimento, de merecimento, é um padrão interno, são padrões que precisam ser atualizados, softwares que precisam ser atualizados para que a pessoa possa, primeiro, internamente, ela vivenciar algo, para que depois ela materialize aquilo. Existe até uma coisa que a gente costuma ouvir, né? Na verdade, não foi. Não lembro agora, foi um pregador que falou. Falou, se você quer crescer, saia do seu bairro. Assim, Porque ninguém no seu bairro quer que você cresça. Verdade. Eles querem que você se mantenha no seu bairro e viva aquela vida que eles vivem também. Comprar um pãozinho ali no seu Manel. Desculpa, pessoal, não tô falando do seu Manel, seu Manel que tá falando. Aquela É mesmice. só um exemplo, desculpa, tá? o seu Milton. Comprar aquele pãozinho ali, jogar aquela biriba ali, ou então É. aquele carteado, e viver ali do jogo ali do. Vou falar do jogo, mas o jogo é um jogo aí, por aí, que tem aí. E aí é isso. Otto, Eu você achei essa falou algo pregação bem interessante. você falou algo do pregador e fazendo uma analogia da parte mental com um texto bíblico, que eu gosto muito. Vocês estão lembrados do povo de Israel saindo do Egito e indo para Canaã. Sim. Através de estudos foi visto que em 4 meses, com aquela quantidade de 600 mil homens, com mais mulheres e crianças, dava mais de 2 milhões de pessoas, atravessando o deserto, por volta de 4 meses, era suficiente, Pra andando no encontrar ritmo Canaã, tranquilo, sim. para chegar em Canaã. Só que o povo, ele demorou 40 anos. Sim. Tudo por quê? Precisava de um tempo, não apenas para o povo sair do Egito, mas para que o Egito saísse do povo. Sim. Porque a grande questão não é a pessoa sair do Egito. Ou seja, né, a questão é a pessoa se mudar de bairro, se mudar de cidade. É o bairro sair de dentro da pessoa. Exatamente. Sabe, a gente tá aqui, eu tô aqui com o Alexandre, poxa, meu amigo de infância, jogamos bola junto, sempre a gente volta lá no lugar que a gente nasceu, que a gente morou. Tudo Mas a grande mesma questão, coisa. a gente poderia ter se mudado de lá, mas se aquele local não tivesse saído de dentro de mim, eu não estaria aqui falando com vocês com essa alegria tão grande de estar aqui Exatamente. compartilhando. Eu estaria fadado a repetir a história de muitas pessoas que, poxa, eu tenho apreço, chego lá, pô, dou um bom dia, boa tarde, pergunto como é que tá, mas eu seria mais um. Por quê? O local, guarde isso, pessoas, lugares e acontecimentos. Pessoas, lugares e acontecimentos definem o nosso padrão interno. Sim. Pessoas, lugares e acontecimentos. Então, já viram aquela frase do Jim Rohn, que é uma frase que vocês já devem ter ouvido falar, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Sim. Essas 5 pessoas não são apenas pessoas físicas. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, da internet, pode ser uma pessoa que você segue nas redes sociais, que você escuta, Porra. que você vê vídeos. Aquilo dali é uma pessoa que está te influenciando. Os paradigmas dela, as crenças delas, os padrões, o modo de comportamento, os hábitos, estão tudo influenciando
o que você está aprendendo, o que Tem você modus pode, operandi, o que né? você não pode. Esse modus operandi, esse modus de operação que uma pessoa tem. Por isso que, por exemplo, uma novela, um filme, uma série da Netflix ou de qualquer outra operadora, isso tudo serve para formatar a mente de uma pessoa. Você E tem um é comando. totalmente perigoso, né? Sim, Porque o celular hoje, ele traz as pessoas que são acumuladoras. sim, sim. E aí, eu gosto de uma palavra chamada intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Intencionais de que forma? Se você sabe, através disso que nós estamos falando, que a tua mente está sendo constantemente reprogramada, programada e reprogramada, o tempo todo. Se eu escolho uma série para assistir, eu preciso ter uma intencionalidade. Da seguinte forma, até algo que eu quero compartilhar com todos que estão vendo. Veja qual é a área que você hoje está mais necessitando de uma atualização no teu software interno, mental. Poxa, eu estou precisando renovar os meus comandos com relação à liderança, com relação à família, com relação a dinheiro, a prosperidade financeira, com relação à saúde física, saúde mental. Aí eu verifico o que essa série vai me ajudar naquilo que eu preciso hoje. Porque algumas vezes uma série, quais são os pilares? Vamos botar ostentação. Certo. Algumas vezes os personagens principais têm o quê? Ostentação, briga, discórdia, pô, adultério, tem. Acabou. Cara, tem. Aí tá lá os pilares. Se eu vou me dedicar a 5 temporadas de 12 episódios, 12 vezes 5, olha quanto, 60 episódios. Isso a gente está falando, vamos botar na faixa de 40, vamos botar 1 hora. Tem episódio que passa de 1 hora. Sim. 60 horas de uma programação interna que está entrando na mente da pessoa. Como que você vai estar depois daquela série? Sabe, se nós não temos uma intencionalidade com aquilo que fazemos, os nossos resultados não serão intencionais. Sabe, eu falo isso para profissionais que estão aqui, para pais, para mães, para filhos. Se nós não temos essa intencionalidade, nós vamos continuar a ser as mesmas pessoas que nós somos. Não é só Sabe? o que você consome também, né? É o que você, como você se move, como você age também, é muito importante. Porque além do que você consome nas redes sociais, no seu dia a dia, das pessoas que convivem com você, também tem muito a ver com o que você se porta perante aquilo, né? Que é o que você falou nesse É. exato momento, e eu concordo Mas você entende que uma coisa é 100%. resultado da outra? Porque Concordo assim, o que 100%. você está recebendo de informações é o que vai entrando na tua mente, é o que nós estávamos falando aqui de cabo HDMI, de entrada e saída. A Exatamente. informação entra, ela é processada internamente. Existem 3 aspectos que acontecem com as informações que entram: omissões, distorções e generalizações. Todas as informações que entram na nossa mente, acontecem omissões, distorções e generalizações. Ou seja, quando você está falando algo comigo, e lembrando que comunicação não é o que a pessoa apenas fala. O Mehrabian, ele falou que na comunicação 7% tem a ver com as palavras, 38% tem a ver com o embrulho das palavras e 55% tem a ver com a tua linguagem não verbal. Ou seja, de comunicação, apenas 7% tem a ver com aquilo que eu estou falando. Vocês podem ver que tudo que eu estou fazendo aqui, ó, meus movimentos com o corpo, a minha tonalidade da voz, a minha roupa, esse fundo aqui, tudo isso está comunicando mais do que as minhas palavras. Com certeza. Sabe? Então, assim, nesse processo, nós estamos recebendo as informações, está acontecendo um processamento interno e o meu resultado, ou seja, aquilo que eu faço, é a minha linguagem verbal, minha linguagem não verbal, é o fruto das informações que estão sendo processadas. Então, se eu quero mudar o resultado externo, eu preciso modificar o meu programa, que é onde processa, e as entradas das informações. O que significa isso? É hora de rever tudo que eu estou tendo contato. Pessoas, lugares e acontecimentos. Isso é bastante importante. Sabe, algumas vezes eu tenho que ser intencional, até no shopping que eu visito, no shopping que eu vou. Algumas vezes eu não vou num shopping para fazer compra. Eu vou num shopping para atualizar o meu programa interno. Minhas percepções, minha vibração. Eu posso não comprar nada, eu posso comprar uma casquinha
daquela rede que não está Sim. patrocinando a gente, que eu não vou falar o nome. Não. Mas assim, eu posso comprar uma casquinha, mas eu tô indo lá o quê? Para amplificar minha visão. Para eu estar exalando algo que é um nível de frequência maior. O nível de frequência de abundância maior. Tem pessoas que vão em determinado shopping, olha lá uma bolsa R$ 5.000, ela não vai comprar a bolsa, mas já começa, olha só para que isso? Eu não entendo por que uma bolsa é R$ 5.000. Ela começa a reclamar, ou seja, qual o comando que ela está dando para o seu programa interno? Esse lugar não me pertence. Esse lugar é um lugar muito acima do que eu sou e do que eu posso fazer. Você entende que tudo é uma programação? E ela cria essa cultura e uma limitação total. E ela nunca vai poder comprar aquela bolsa de R$ 5.000. E o que acontece? Porque antes de eu ter, eu preciso ser. Eu Sim. preciso transformar a minha realidade interna. Toda pessoa que tem antes de ser, ela perde aquilo que ela tem. Toda pessoa que tem antes de ser, ela perde aquilo que ela tem. Por exemplo, as pessoas que ganham na loteria. Você pode ver que tem um estudo nos Estados Unidos, falam que 87% das pessoas que ganharam na loteria, na Mega Sena americana lá, depois de 10 anos estão piores do que antes de ganhar. Tudo por quê? Eu não preparei o meu programa interno para ter aquilo que eu comecei a ter. Está naquele status novo, né? Sim, você precisa atualizar, é como se fosse o teu celular. Você já viu aquela atualização de software? Sim. Você precisa atualizar para você poder rodar um novo aplicativo. Porque senão você não consegue rodar. Sabe, nessa questão, por exemplo, as pessoas, eu sei que um dos pilares aqui que as pessoas procuram nas suas vidas é o dinheiro. O dinheiro, cada um tem um significado para a questão do dinheiro, mas o dinheiro pode não ser a coisa mais importante da vida. É uma das coisas mais importantes, porque o dinheiro, o maior motivo de prisões, em qualquer presídio que você for, 95% das pessoas que estão presas por causa do dinheiro. Todo dinheiro. Se você for nos cartórios, um dos 3 maiores motivos de separação, divórcio, é dinheiro. Grana. Então, assim, pode não ser a coisa mais importante, mas é uma coisa muito séria para nós sabermos lidar. Quem não se prepara para lidar com algo chamado dinheiro, o dinheiro acaba com a vida daquela pessoa. Tem até um versículo bíblico que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É mamão, né? Sabe? O amor ao dinheiro é a raiz de todos. Essa palavra todo engloba muita coisa, cara. Todos os males, tudo que vem de mal para uma pessoa é porque ela está se relacionando de uma forma errada com o dinheiro. E tem pessoas que começam a ter um preconceito, sabe? Já viu aquela fábula da raposa e as uvas? Aquela fábula que a raposa, ela tentou pegar as uvas que estavam lá em cima. Ela tentou pegar, só que ela tentou algumas vezes, tentou subir, não conseguiu. Daqui a pouco ela viu que ela não ia conseguir, ela ficou ali embaixo. Chegou uma outra raposa lá, falou, caramba, que uva bonita, eu quero aquela uva. Ela falou, aquela uva é muito ruim. Ela é azeda, é amarga, é terrível. Não pega, nem perde tempo com ela. Vai embora. Ou seja, algumas vezes nós começamos a criticar tudo que envolve o dinheiro, tudo porque nós não estamos conseguindo chegar aonde nós queríamos. Sabe? E é momento de nós refletirmos. O que está entrando de informações na minha mente com relação ao dinheiro? Quem eu tenho ouvido? Quais são os referenciais? O que realmente eu quero para eu dizer que eu quero ter dinheiro? O que eu quero resolver na minha vida? Sabia que tem pessoas que... Um dia eu estava conversando com uma pessoa e tem algo muito importante uma palavra chamada motivação. Se você for pegar a parte semântica de palavras, ela traz muito ensinamento. Motivação, se você separar, significa o quê? Motivo da ação. É o combustível interno que te leva a querer ou fazer algo. Tem uma pessoa que ela estava querendo muito prosperar, comprar um carro novo, um carro importado, incrível. Só que ela não entendia, ela pensou que era porque ela queria prosperar e crescer na vida. Daqui a pouco com algo chamado, com uma palavra muito especial, chamado autoconhecimento. Porque aquele texto que é muito conhecido e é muito real, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algumas vezes nós não conhecemos a verdade das nossas motivações.
Nós não sabemos porque nós queremos muito algo. E aquela mulher descobriu que ela queria comprar um carro importado apenas para mostrar para a irmã que ela poderia. Ela descobriu isso, ela tinha algo não resolvido com a Ledo irmã engano. e ela estava lutando muito tempo para comprar um carro importado. Porque ela queria, no final, mostrar para a irmã. No final, ela queria ser aceita pela irmã. Você entende como que o problema não é o carro? O problema é o porquê que eu quero muito aquele carro. O porquê que eu quero muito ganhar um valor X. É o motivo dessa O ação, né? motivo da ação. Porque o motivo pode ser uma prisão que a pessoa está vivenciando emocional, de uma informação que aconteceu na infância dela, algum problema não resolvido com a irmã, nesse caso, um problema não resolvido com algum familiar, um problema não resolvido com algum amigo do trabalho. Ela está Aí- querendo mostrar quem ela é por esse nível ambiente. Esse nível ambiente é o nível das coisas, das compras, dos bens, sabe? Eu não sou contra isso, ao contrário, eu acredito que nós temos uma vida próspera e abundante para todas as áreas da nossa vida. Eu não abro mão disso, eu acredito que tem como nós vivermos uma vida próspera, uma vida abençoada em todas as áreas. Só que a grande questão, qual é o motivo? Será que o motivo é para mostrar para Alexandre, que foi meu amigo de infância, que a gente jogou bola, que eu venci na vida? Não, não quero isso. Sabe? Olha a prisão que eu tenho, eu preciso fazer isso para mostrar para alguém. Você entende como que é importante nós entendermos o porquê que está acontecendo algo? Algumas pessoas não conseguem ter sucesso no relacionamento amoroso. Eu estou falando aqui com profissionais, mas todo profissional que está aqui é pai, é mãe, é esposo, é esposa. E sabe o que que acaba algumas vezes com a performance profissional? É os problemas que estão tendo em casa. Sim. Eu estou com a minha filha aqui e a minha filha sabe muito bem que o Estevão, quando tira esse blazer aqui, é o Estevão pai, é o Estevão esposo, é o Estevão filho. E se o pai, o filho, o esposo, a esposa estiver desestruturado, não tem como, Olha tudo. sabe? As coisas não vão fluir, sabe? E por isso que é importante nós entendermos o porquê que eu estou projetando isso. Por que que nesse momento de vida eu faço o que eu faço? Sabe? Será que eu faria o que eu faço mesmo sem ganhar dinheiro? Ou será que eu só estou envolvendo a questão financeira nisso que eu faço? Se eu tenho intencionalidade, por exemplo, poxa, eu comecei a produzir caneca e eu estou vendendo caneca porque eu quero alavancar meu recurso financeiro através de venda de caneca. Ok, é intencional. Você sabe que aqui não está envolvendo um propósito específico. Ah, eu quero ajudar as pessoas com a caneca. Não, não. Você quer alavancar recurso financeiro. Agora, algumas pessoas podem olhar e o significado da caneca, caramba, sabe o que que significa isso? Porque na minha infância, eu não tinha água em casa. Na minha infância, eu ia num poço e eu tinha que pegar água no poço para beber. E hoje, quando eu vejo essa caneca, eu vejo uma água limpa, eu vejo uma água cristalina. Eu sei que hoje eu posso beber uma água totalmente diferente. Você entende o que o significado é diferente? Porque depende de como nós configuramos esses nossos significados internos. Então, essa palavra autoconhecimento é muito importante entender qual é o motivo da ação que está levando eu a fazer o que eu tenho feito. Eu ia falar sobre isso porque, assim, esse assunto até envolve a filosofia da prosperidade, conforme eu falei no primeiro programa, algumas pessoas devem se lembrar, eu sou cristão, e aí, quando a gente fala sobre teoria da prosperidade, a gente não fala que a pessoa tem que ficar milionária. Ou, para ser próspero, eu tenho que ser bilionário. Não. Para você ser próspero, você tem que conviver com aquilo que você tem satisfatoriamente. Você não precisa ser milionário para você ter satisfação no que você tem. E aí cai muito naquela motivação que o Estevão falou, que é, Sim. assim, eu tô gostando muito do Estevão, porque assim, ele tá deixando com dor de cabeça. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Totalmente. E ó, um dos objetivos, sempre no momento que eu tenho, eu quero sair daqui incomodado e eu quero que vocês saiam daqui também Você incomodados. entendeu agora com a dor de Sabe? cabeça? Porque assim, Incomodado. se a gente sai daqui tranquilo, poxa, caramba, eu tô numa vida maravilhosa, especial. Entenda bem, tem duas palavras: inconformados e insatisfeito. A gente sempre tem que estar inconformado, não insatisfeito.
Porque a insatisfação é algo terrível, que não tem como caminhar aquilo que as pessoas falam tanto de gratidão, que é aquela atitude de, caramba, ser grato, você tá cheio de graça. Caramba, que momento maravilhoso eu estar aqui com vocês, desfrutar. Eu já venci tudo na vida? Não, mas o hoje está sendo maravilhoso. Não tem como uma pessoa ser insatisfeita e grata ao mesmo tempo. Então, Não assim, tem. insatisfação, tirar. Agora, uma pessoa conformada, é que ela, não, a vida é assim mesmo, cara. A vida é assim mesmo. Não, é complicado. Você começa pela linguística. Ah, poxa, mas é assim mesmo. No país que nós vivemos, não tem como. Ah, isso aí, ó. Olha a quantidade de impostos. Olha o que está fazendo. Aí a gente começa a botar culpa em todo mundo. Olha os políticos. Olha o Rio de Janeiro. Olha Brasília. Olha São Paulo. Mas olha você. Sabe? E olha você. E a Isso, cada volta, vez e isso você? vai mais É, aumentando. sim. Você que eu digo assim, olha eu. Sim. E eu? Sim. Olha o Brasil, como é que tá, mas e eu? É. O que que eu tô fazendo para melhorar minha vida? Cara, vou te contar uma história rapidinha de um cara lá do meu trabalho. Ele tinha sofrido um ataque cardíaco. E o irmão dele, perdão, ele tinha sofrido 3 ataques cardíacos. Perdão, Nossa. 3. Caramba. No terceiro ele repensou a vida dele. Porque ele tinha uma criança pequena em casa e tal. Sim. E Albérico, o nome dele. É Albérico, se você viu, um beijão, você transforma minha vida com o seu relato, cara. Ele falou uma parada na reunião que eu fiquei assim, me incomodou bastante. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Então, é sobre a zona de conforto que o Estevão tá Sim. falando. Você tem que se sentir não só conformado. Você pode se sentir grato, mas você não precisa se sentir conformado em você tá, cara. É. E aí, ele contou do irmão dele, que é mais absurdo ainda. E aí eu termino a história aqui. O irmão dele, que era engenheiro agrônomo, também teve ataque cardíaco porque era um problema congênito de família. Caramba. Nossa. O irmão dele falou, ó, largou toda e chegava bem, cara. Largou tudo, foi morar na beira da praia, lá na Bahia, Olha. pescando. E ele vive quase que mendigando, mas ele vive feliz, cara. Porque ele faz o que ele gosta, o que ele quer, ele é livre. Ele tem uma diferença pro irmão dele, pro Albérico, é que esse irmão dele, ele não tem família, então ele não tem pra quem travar, não sei, esse pescador, esse nômade da vida. Então, assim, essa questão de você estar conformado também de ser agradecido, né? E você repensar a sua vida, o que você tá fazendo pra mudar, cara? Nós aqui saímos Você da vai nossa viver zona de aquilo? conforto, né? Muito. Totalmente. Você mesmo tá falando isso Eu aí. sou tímido demais. Eu não. Para falar para uma câmera é um sacrifício, é um esforço, mas eu estou batalhando e vencendo. Ó, vocês repararam que o que Alexandre falou agora? Ele falou que tudo é uma programação. Dentro do teu programa interno, do teu inconsciente, tu já tem uma definição. Eu sou tímido demais. Exatamente. Olha a informação. É. E se você tem uma informação interna que você é tímido, o teu corpo não tem como. Ele vai se comportar dessa forma. Exatamente. Agora, existe uma forma de você começar a modificar esse programa. Claro que tem ferramentas e técnicas na neurolinguística. Nós temos até no Instituto Daut o método STAR, que é um método de falar em público e fazer apresentações. Focado só nisso. Olha Nessa só. parte, eu falo em público com pequenos e grandes grupos, né, há mais de 16 anos. Quase nada. Quase Agora nada. o que acontece? Tu lembra da minha infância? Eu tinha uma língua presa, Sim. eu acho que você vai lembrar disso. Tá aqui, Introvertido. o Alexandre aqui. Tinha língua presa? Tinha a língua Tinha. presa. Olha aqui, o Alexandre tá aqui, ó, da minha infância. Verdade, língua presa. Caraca. Verdade. Eu todo retraído, sabe aquele jovem, adolescente ali, todo retraído, Quase não saía pra rua. os amigos quase não saía. Olha Sim. como que é. Esse era o Estevão, cara. Exatamente. Ele não era aquele cara, era o cara mais falante do grupo. Não, o Alexandre tá aqui, Sim. amigo de infância aqui. Então, o que aconteceu? Chegou um momento, cara, que eu comecei a ver, caramba, olha só, eu tô fadado a repetir a história da minha família, na parte financeira, porque é o padrão. Eu tô fadado a repetir a história dos vizinhos. Sim. Que a gente estava ali, olha a quantidade de vizinhos que a gente tinha. Olha só como que era a vida deles. Repetindo a história de pai para filho, Todo padrão. sabe? Todo mesmo padrão. Eu falei, caramba, língua presa, tímido, introvertido. O Alexandre via que eu não era a pessoa mais, o líder do grupo. Claro que não, eu estava lá em, sei lá, qual Low lugar, profile, né? Conforme sabe? te diz, Total. né? Total. E o que acontece? Eu acredito
que é possível você ter uma mudança, uma transformação interna. Você mudar o teu programa para ter um novo resultado. Eu comecei a procurar isso, eu falei, caramba, como que eu faço? A minha filha que está aqui, eu lancei um livro em 2017, Desperte para a Liberdade Financeira. Esse livro fala um pouco do meu histórico, de como que eu fiz para começar a quebrar alguns padrões. Minha filha, quando ela tinha menos de 1 ano, tinha um cofrinho que a gente estava juntando recurso para poder comprar e fazer o aniversário dela de 1 ano. Eu tive que quebrar aquele cofrinho para poder comprar pão para casa. Naquele dia, cara, eu dei um misto de indignação com raiva, sabe, aquele dia eu estava insatisfeito, incomodado, estava tudo. Eu falei, não aceito isso para minha vida. Eu já tinha me mudado. Eu falei, não aceito isso, cara. Olha que miséria. A palavra era miséria. Porque não tinha dinheiro para comprar um pão. Aí, Estevam, a gente pode passar por isso? Claro. Só que o problema é você ficar acomodado, você achar que você está fadado àquilo. Sentado em cima Eu passei do problema, por aquilo, mas eu falei, não quero mais viver aquilo. Eu não quero mais viver aquela realidade. Você está lembrado naquele momento que aquela mulher que estava com um fluxo de sangue, ela falou, caramba, se eu apenas tocar, cara, eu vou ser curado. Essa realidade vai ser transformada na minha vida. Eu não quero mais viver dessa forma. Tem momentos que a gente tem que ficar irado e falar, não, eu não vou mais viver dessa forma. Eu vou buscar, eu vou ser transformado, eu vou viver uma transformação, eu vou buscar formas para eu poder modificar essa realidade. E foi aí que eu comecei a buscar. Falei, cara, o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso vivenciar para poder modificar essa minha realidade? E aí eu vi que por trás de todos o desenvolvimento humano, hoje, essas metodologias que existem de desenvolvimento humano, relacionado à liderança, mentalidade, atendimentos, comunicação, falar em público, todo palestrante, líder, treinador, toda pessoa que trabalha com e tem alguma coisa focada no desenvolvimento humano, o que é que está por trás? Eu achei a programação neurolinguística. Exatamente. A parte da neurolinguística. Por isso que quando eu achei isso, eu falei, caramba, é isso que eu preciso. Que Eu maravilhoso. preciso ter contato com essa metodologia, e com essas técnicas, com essas estratégias. E aí eu comecei a modificar a minha realidade. Para você ver, nessa época lá, quando eu tive contato, eu estava travado, eu falei, cara, eu vou dar uma palestra. Imagina, Eu vou dar tímido. uma palestra. Eu falei, cara, travado, Tu língua ainda travada. tava nessa Eu falei, vibe de tímido ainda? tava no... Caraca. Eu falei, vou dar uma Imagina. palestra. Essa E vibe, olha só, cara, falar para vocês, eu trabalhava num local lá perto da Tijuca, na Tijuca do Rio de Janeiro, e tem um clube lá muito conhecido chamado Tijuca Tênis Clube. Conheço. Já passou ali em frente, eu conheço. Lá tem um auditório lá, e eu falei, eu vou dar uma palestra nesse auditório. Eu quis pegar um local quase mais conhecido daquela área. Falei, vou dar uma palestra lá. Tijuca, Olha na só, quadra? tinha um teatro lá dentro do Tijuca lá. Eu falei, vou dar uma palestra lá. Cara, eu comecei a ter contato com a PNL, com as ferramentas, e eu falei, cara, eu já comecei, a minha mente mudou, porque eu não me via. Guarde isso, você precisa primeiro se ver fazendo algo para que aquilo possa se materializar, porque senão tu não vai ter ações para você chegar naquilo. Tem pessoas que falam, Claro. da lei da atração. A lei da atração é algo que eu já estudei muito sobre isso, sobre lei da atração e outras questões. Só que o que é a lei da atração? Você precisa criar uma realidade interna para que aquela realidade você possa ter ações para que aquilo se materialize. Exato. Porque dali Com não vai ser certeza. uma varinha de condão que vai bater, daqui a pouco caiu, não. Tem até uma figura bíblica chamada Jó, que o Jó, ele declarou algo, o mal que eu temia me sobreveio. Ou seja, a lei da atração não serve só para coisas positivas, mas para coisas negativas. Aquilo que a pessoa está vendo, não, caramba, eu acho que não vai dar certo, esse mês, esse ano vai ser terrível, eu já estou me preparando para o pior ano da empresa, eu já estou me preparando que vai ter coisas muito ruins que vão acontecer, e a pessoa já começa a se preparar, o que vai acontecer? Vai se materializar. Vai se materializar. Por quê? A pessoa já está com aquela programação interna. E aí eu comecei a me ver lá. E aí, mas o que eu tinha? Não tinha nada. Eu fui conversar lá internamente com uma pessoa dentro do clube.
Eu falei com a pessoa, falei, ó, eu quero dar uma palestra aí, mas como é que eu faço? Aí ela falou, ó, é tanto o valor da locação. Eu falei, pô, eu não tenho esse dinheiro. Ela falou, poxa, será que se eu der... Aí a tua mente começa a criar estratégias quando você tem um foco definido. Olha o que eu conversei com a diretora. E se eu der algumas vagas para que você possa sortear entre os associados aqui, os sócios do clube e a equipe que trabalha aqui? Se eu te der uma quantidade X, eu acho que foi 30 ou 40 vagas, eu falei, te dou. Ela falou, ué, eu posso conversar com o diretor, posso ver. Conversou com o diretor deu ok. Falou, não, então tá bom, a gente vai fazer um sorteio aqui e vai dar. O dia era 28 de novembro, última semana antes do último mês do ano. E agora, o primeiro desafio, o local, já tinha. Segundo desafio, como botar pessoas lá? Na época não tinha marketing digital, não tinha essa questão de impulsionamento, tinha um modelo tradicional. Fiz panfleto, fiz folder. Cara. Sabe o que eu fui fazer? Sabe quem foi entregar? Eu botei boné, botei óculos e eu fui entregar. Eu botei boné e óculos para que as pessoas não vissem que era eu que ia palestrar. Porque ninguém ia na palestra do cara que estava entregando o panfleto, pô. Pô, quem é? Assim, Sou eu. Não, sou eu, não. Não, eu botei poxa, foi, graças a Deus, ninguém conseguiu ver que era eu. E aí fui dando, eu botei, cara, chegou um momento lá, tá faltando um mês e meio para a palestra. Todos os lugares que você passava na Tijuca, de locais assim, comerciais, tinha um folder meu lá. Porque eu botei tudo quanto é lugar, eu tirava 2, 3 dias na semana para ir poder. Tudo bateu perna, né? Cara, eu tava com foco, cara. Eu tava querendo mudar aquela minha realidade. Eu tava querendo ir para um outro nível. Sabe, tem pessoas que não entram nesse nível de conformidade, sabe? Não, eu tô inconformado, tá, mas o que você vai fazer? Alguma vez não tá disposto a perder um dia de sono? Sabe? Algumas vezes a pessoa perde um dia de sono para doença, mas e para o teu objetivo, para o teu propósito, para aquilo que você quer tanto fazer. E aí, no dia da palestra, o teatro estava lotado. Não tinha local lá. E até hoje, quando eu vejo as fotos desse dia, aquilo dali é uma âncora para mim. Porque é possível, sabe? É possível nós mudarmos a nossa realidade. Então, eu vou falar para vocês, não importa o que vocês estejam passando, eu acredito que com novas estratégias, com novas ferramentas, é possível nós mudarmos a nossa realidade. Cara, isso aí, assim, eu senti muito isso na pele, né? Porque, assim, eu vim de uma área, né? Eu vim do direito, mais distante. Eu vim de uma área, vim do direito, Sim. E eu não me via com o futuro. Sim. E eu fiquei pensando, cara, eu não tô vivendo com o futuro aqui. Mas é claro pra mim, é lógico pra mim. Então aquilo que ele falou de você se projetar tem muito a ver com a minha história também. Eu falei, cara, Realmente. e aí tem a ver com o cristianismo também, a parte de ser cristão. Sim. E pedindo a Deus orientação e tal. Eis que Deus colocou algumas pessoas na minha vida e falou, ó, cara, tem TI aqui, não sei o que e tal, tem como você fazer programação, tem banco de dados. Comecei a gostar, me apaixonar e comecei a me projetar, né, ali. E essa coisa do mindset, que a gente estava brincando no começo, mas é muito, é você se reprogramar. Sim. Essa que é a verdade. E Sim. eu comecei a me reprogramar para falar, cara, eu vou passar por um tempo de deserto, mas eu tenho que chegar nesse tempo de deserto para poder chegar aonde eu quero chegar. E aí esse tempo de deserto foi até bom, porque me gerou outras coisas. O quê? Por exemplo, este projeto aqui que nós estamos é um projeto desse tempo de deserto. Que foi um tempo que eu estava procurando emprego, não achava. E nós criamos, né? Nós criamos esse grupo que tinha muita vaga. Sim. Porque eu também procurava vaga. Sim. E desde então eu tenho essa essa vontade de sempre ajudar outras pessoas pelo deserto que eu já passei. E sempre, cara, assim, não é só no grupo. Tem gente que vai no privado perguntar para mim, pô, Vinícius, o que eu faço? Eu tô perdido. Eu falei, cara, o que você quer? Aí vou, ajuda a pessoa e tal. Mas é tudo reprogramação, é chegar você numa maturidade para você poder ajudar outra pessoa. Sim. E não só isso, mas se reprogramar. Essa que é a verdade. Estevão, Resumindo. qual o recado que você dá para aquela pessoa que está no fundo do poço? Sim. Tudo é a forma como nós percebemos aquilo que está acontecendo, o significado. Igual eu falei com vocês da caneca,
o fundo do poço, a pessoa pode olhar e achar que realmente para ela nada dá certo. Ela é aquela pessoa que nasceu como ovelha negra da família. Uhum. Dá certo pro fulano, dá certo pro ciclano, mas para mim não dá certo. Todo mundo prospera, menos eu. E ela começa, através do pixel interno, tem um pixel do Facebook, do Instagram, o pixel interno dela tem uma... Eu vou para neurociência para poder explicar para vocês algo que Aquela acontece conosco. autossabotagem. Isso. Nós temos aqui nessa parte do nosso cérebro um sistema acionador reticular ascendente, que é o chamado SARA. É mais fácil da gente entender dessa forma. O SARA é o que determina o padrão de filtragem de informações. Nós temos 86 bilhões de neurônios na nossa mente, que são as células do cérebro. 86 bilhões. Então é muita informação. Só que o cérebro ocupa 2% de espaço do nosso corpo, só que ele consome 25% de energia. Então para pensar, uma coisa tão pequena, ele consome muita energia. E como que eu faço para poder poupar energia? Através desse foco, desse sistema de foco, de filtragem, a gente começa a poupar energia. E o que significa isso? Você sempre vai ser levado a fazer mais do mesmo que a tua mente está programada. Se a tua mente é uma mente focada no metaprograma negativo, você sempre vai olhar as coisas de uma forma negativa. Ou seja, eu estou no fundo do poço, é porque esse é o meu lugar. Eu mereço isso. Eu não nasci para vencer. Eu não consigo vencer. Eu sou mais uma pessoa na minha família que vai ver essa história. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Então a pessoa está com foco negativo dentro daquele processo. Eu estou falando aqui de uma forma onde, claro, que nós temos ferramentas na neurolinguística, no Instituto Daut, onde nós trabalhamos isso diretamente no inconsciente para trazer uma formatação. É como se fosse uma troca de peça ali que a gente faz. Mas o que eu estou trazendo aqui é para que a pessoa comece a olhar por outro ângulo, por uma outra posição perceptiva. Se eu estou aqui nesse lugar, o que eu posso começar a fazer diferente para sair desse lugar que eu estou? Uma pergunta bem viável. Eu preciso começar a modificar a posição perceptiva que a minha mente está tendo sobre aquela realidade. Sabe, eu estou aqui, ok. É momento de parar a lamentação. Zerar a lamentação. Eu já estou aqui, ponto. Tá. E agora? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Não é, por que eu estou aqui? Cara, ninguém muda uma situação perguntando por que eu estou aqui. E fazendo sempre a mesma Sabe? coisa. Né? Não tem como. A lamentação não te tira daquele lugar. Não. Sabe? Você precisa Verdade. mudar a tua posição perceptiva. Sabe? O que eu posso fazer? Sabe? Imagine, cara, uma pessoa que chegou no fundo do poço, ela pode se tornar um perito em tirar pessoas do fundo do poço. É o exemplo que eu acabei de falar, né? Exatamente. Sabe? Você como advogado, olha quantos advogados que tem hoje, que tem a carteira da OAB, mas que não é só pelo fato de ter a carteira da OAB, e estão tendo sucesso na vida profissional. Não. E tem vários que nem conseguiram tirar a carteira da OAB. Agora, sabe aquela questão que a mente, quando está no metaprograma negativo, ela começa a pegar um processo de comparação para justificar aquela realidade. Mas também no Brasil tem vários advogados que não deram certo. Não. Mas também no Brasil tem vários advogados que não tiraram a OAB. No Brasil, sabe, a gente tenta justificar aquela posição. Mas o que vai mudar a pessoa é mudar a posição perceptiva. Eu sei que hoje no Brasil tem muitos milionários que são advogados. Tem muitos escritórios de pessoas que não tinham nada e que começaram a mudar sua realidade através da advocacia. É nisso que tem que mirar. Por que eu não posso ser o próximo? Sabe? A minha idade, tu começa a ter padrões de percepções, verificando, poxa, na minha idade, tem gente que não tinha prosperidade financeira nenhuma, mas começou um novo negócio. Eu só preciso de uma nova ideia, um detalhe diferente. Talvez não é tudo que tu vai mudar. Tu não precisa achar a fórmula do bolo. Verdade. É só botar uma cereja diferente no bolo, que aí tu vai ter um produto que pode ser o produto que vai mudar a tua história. Sabe aquela vibração? Não, eu sei que em poucos dias a minha história vai mudar. Eu sei que em poucos dias, eu sei que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida.
Sabe, tem uma frase, é maravilhosa, uma frase que o Tony Robbins, nós trouxemos até o Tony Robbins no Brasil de 2019, 2019, que foi maravilhoso, assim, Legal. fomos patrocinadores da vinda dele. Tony Robbins, para quem não conhece, é um dos maiores treinadores e pessoas que trabalham com desenvolvimento humano no mundo. Ele começou com a PNL, ele foi também mentorado pelo John Glenn, que é o nosso mentor, e ele tem uma frase que é muito interessante você entender os detalhes dessa frase. Finjas até que sejas. Finjas até que sejas. Algumas vezes, nós precisamos, mesmo antes de ser, voltar para a parte da timidez tua. Eu sou tímido. Isso é o que você era. O que que tu vai começar a ser? Você começa a gerar um novo comando para a tua mente. Eu sou uma pessoa que gosta de falar em público. Como que é uma pessoa que gosta de falar em público? O corpo muda, a posição muda, a vibração muda. Esse lugar é um lugar que é agradável para mim. É um lugar que é o meu ambiente. Sabe? Ah, mas eu não sou ainda. Não! Você começa a criar comandos para ser antes de ser. Você entende? Eu começo... A tua mente não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginário. A tua mente não distingue. A doutora Amy Cuddy, da Harvard, ela validou isso num estudo científico na Harvard. Ou seja, eu posso olhar para essa caneca aqui e isso aqui ativou algumas áreas do meu cérebro. Se eu fechar os olhos agora e olhar para a caneca de novo, mesmo com os olhos fechados, eu estou vendo a caneca aqui. Eu estou ativando as mesmas áreas do meu cérebro. Ou seja, são projeções. A tua mente não distingue o que você está vendo daquilo que você está imaginando. Por isso que você pode imaginar o Alexandre falando em público, cara, de uma forma incrível, andando no palco de um lado para o outro, as pessoas olhando, impactadas para Alexandre, caramba, as pessoas ouvindo e depois mandando mensagem para você e falando, caramba, como é que você fala bem? Como é que eu gosto de ouvir a tua voz? Sabe? É algo maravilhoso. Quando eu estava chegando aqui nesse podcast, sabe o que eu estava imaginando? Não é o podcast, é o resultado que vai ter do podcast, dos cortes que vai ter, dos rios que vão ter, as pessoas falando, caramba, que sacada maravilhosa, pô, como que é bom ouvir isso. Sabe por quê? É um comando, isso, né? É um comando para a minha mente, a minha performance. Vocês estão vendo como que eu estou agora nesse momento? Vocês estão sentindo que relaxado. Eu estou bem? Sim, relaxado. Claro, é o comando. Eu poderia estar muito bem aqui tímido, eu poderia estar preocupado com alguma coisa. Não, eu estou no estado de presença total aqui. É isso que eu ia falar, você está presente. Sim. Presente. Eu não estou com a minha mente dividida, eu não estou preocupado com o que vocês vão achar, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão achar, eu estou aqui inteiro. Sabe, quando a pessoa começa a dissecar o seu estado com várias preocupações, ah, não, mas o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Ah, não, mas eu fiz dessa forma, eu falei dessa forma, minha roupa tá dessa forma, ah, o que o Alexandre e o Vinícius estão achando? Cadê o estado de presença? Foi embora. Você tá gozando da experiência. Sim, sabe, é aquele estado de êxtase. Sabe, de a gente viver, cara, aquele momento como um momento único. Você tornar... Cara, a gente pode ter outros podcasts, mas esse daqui não vai voltar mais. Não. Então eu vou aproveitar da melhor forma. Eu vou viver com vocês da melhor forma. Sabe? Porque se eu não tiver esse estado, a minha performance se torna limitante. Maravilhoso. Você entendeu? Então, assim, isso é incrível. Vou falar para vocês, há pouco tempo, aconteceu algo comigo que foi incrível, que eu vou falar que nem era um sonho, mas fazia parte de projeções. Eu fui empossado na cadeira 72 da Academia Brasileira. O Alexandre falou, cara. De Parabéns, ciências, cara. Parabéns. De ciências, história, arte e literatura. Legal, que vitória. Vou falar para vocês, mas eu nem vi, eu vou falar para vocês, isso nem foi uma projeção, mas é uma projeção que eu tinha. É que através da nossa história, através do Instituto Daut, através daquilo que nós temos feito com essas milhares de alunos, de pessoas, nós iríamos levar o desenvolvimento humano para lugares onde nunca tinha chegado, no Brasil e fora do Brasil. Para que as pessoas possam, sabe, ter como se desbloquear, se destravar, sabe, viver um momento novo. E não estou falando apenas de uma forma que algumas vezes, alguns termos já ficou tão, sabe, naturalizados aí, tão falados. Não, estou falando de realmente a pessoa, sabe, ela ter contato com novas técnicas, ferramentas. Isso que aconteceu comigo foi para falar com as pessoas que não importa qual seja o teu sonho, é possível você vivenciar.
Hoje, quando eu olho para aquela medalha, quando eu olho lá para indumentária, quando eu olho para o papel lá que demonstra a cadeira que nós ocupamos, sabe o que aquilo significa para mim? Eu posso falar com qualquer pessoa que é possível você criar qualquer sonho. Aqui é a Sabe? prova. Quando o Alexandre quando a gente jogava bola junto, eu era um menino e até os meus 20 anos eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Esse menino tímido, língua presa, esse menino que era o Ruim de último sempre, bola. ruim de bola. Ruim de bola demais. Esse menino que, sabe, era o último da fila lá, que não viajava, não saía do Rio de Janeiro. Hoje, já rodei por vários países da Europa, vários lugares do mundo. Isso tudo porque eu quero ser um exemplo às pessoas. Eu falei, eu não quero apenas falar com as pessoas que elas podem por falar. Eu quero falar que é possível. É possível nós vivermos uma vida abundante, uma vida plena. Mas, sabe, caminhando junto com a família, caminhando junto com o propósito, com a missão. Sabe, eu acredito muito que eu nasci com um propósito nesse mundo. Tem um É texto, importante. tem um texto de Jeremias que fala que antes que te formasse no ventre eu te conheci. E antes que saísse da barriga da sua mãe, eu te santifiquei. As nações te dei como profeta. Eu acredito que isso que eu carrego como profeta para a libertação das pessoas, para que as pessoas vivam uma vida diferente, uma vida abundante. Sabe, eu rejeito o padrão de miséria, o padrão de uma família mentirosa. Eu rejeito um padrão de uma vida profissional estagnada, sabe? As pessoas, se ficarem perto de mim, elas vão começar a ficar incomodadas. Por quê? É a tal da dor de Sabe? cabeça que eu falei contigo, Isso. né? Sabe por quê? É isso que eu acredito. Eu não acredito em estagnação. Até a Sofia, a Dani, sabe que eu, de vez em quando eu vim com ideias novas. Eu venho com uma ideia aqui, eu tenho que frear, porque minha mente está programada a pensar em coisas novas. Sabe? A pensar em estratégias novas. Porque eu acredito nisso. Eu rejeito viver uma vida conformada. Sabe? E eu acredito que isso que nós vencemos no Instituto Daut, a neurolinguística, ajuda as pessoas nisso, sabe? A viverem uma vida próspera, abundante, ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor, ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, uma completude, sabe? Entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu acredito nisso. Viver uma vida, né? Uma vida, uma vida. Sim, O com termo certeza. vida, sabe? Tem pessoas que estão sobrevivendo. Eles não estão vivendo. Mas é muito importante a gente viver e não apenas sobreviver, né? Estevam, Verdade. sem querer te cortar, mas já te cortando, peço mil desculpas por te cortar. Não, tá falando. não. Só pedir uma dica, porque assim, quando eu era mais novo, uma coisa interessante que já me repassaram, cara, eu fazia muita entrevista. Cara, eu fazia muita entrevista, muita entrevista. Em várias eu passei. Sabe quando eu comecei a passar as entrevistas? Às vezes eu ficava reprovado nas técnicas. Que é difícil, gente. Técnica às vezes é difícil. Bastante. O PNL me ajudou em algumas entrevistas. Olha, Tá vendo que mesmo. maravilhoso? Olha aí, olha aí. Sabe como, cara? Quando a entrevistadora começava a ficar meio assim, meio inconformada, começava a se mexer, assim, entrevistando, eu falei, essa mulher não tá muito aqui não, hein? O corpo fala. Ela o Sim. corpo fala, né? Total. Até tem aquele livro que fala sobre... Sim, sim. E até uma pequena parte da PNL. E você tem alguma dica para esse pessoal que está procurando emprego, está fazendo entrevista, para eles se programarem melhor para essa Sim. entrevista? Tem muitas estratégias internas que a gente pode vivenciar de uma forma muito plena, mas eu quero dar uma dica prática para alguém que nunca teve contato com a PNL, para pessoas que já tiveram, para que elas já possam praticar amanhã se tiver uma entrevista. Pelo fato de eu ter falado na neuroplasticidade do cérebro e pelo fato de a nossa mente não distinguir o imaginário daquilo que é real, eu convido a pessoa a ela vivenciar a entrevista antes da entrevista acontecer. Projetar. Então, como que ela vai fazer? Tudo pode começar com um momento de respiração que você, para diminuir tua onda cerebral e para você se conectar mais, você precisa diminuir a tua respiração. Então, a pessoa pode botar uma respiração de 4 tempos, diminuindo a velocidade.
ela faz uma respiração com uma velocidade menor e ela pode fechar os olhos. E aí é como se fosse aqui nesse lugar. De um lado está o entrevistador, a pessoa que está dirigindo a entrevista, e do outro lado está ela. Ela vai assistir como se ela estivesse vendo ela numa cadeira e a pessoa que está fazendo a entrevista na outra. E ela vai começar a visualizar como está a performance dela, como está o corpo dela, como está a resposta dela, como está a conexão dela com aquela pessoa, como ela está reagindo às perguntas. Ah, Estevão, mas eu não sei qual pergunta que vai fazer, não importa. Eu estou falando de estrutura e não de conteúdo. Não importa eu pensar na pergunta, não. Eu estou falando da estrutura, da minha reação à pergunta, independente de qual seja o conteúdo da pergunta. O que eu estou fazendo? Eu estou treinando a minha mente para aquilo que está por vir. E quando eu for fazer aquilo, a minha mente já fez. E a minha performance sempre vai ser melhor pela segunda vez do que na primeira. Então a pessoa pode fazer isso. Isso é chamado uma técnica chamada posições perceptivas. A gente trabalha ela de uma forma muito plena no inconsciente. E a pessoa fez, abriu os olhos. Ela analisou como é que foi a estratégia dela. Depois, o que ela faz? Ela volta para aquela posição e vê novamente aquela situação. Agora, ela tendo uma performance ainda melhor do que aquela performance que ela teve. Com isso, eu nem vou entrar em outros aspectos da linguagem, da comunicação, da performance, mas isso já é uma dica prática para a pessoa colocar amanhã, se ela for fazer uma entrevista. Tá. E com certeza a performance vai ser diferente. Tem um treinador dos Estados Unidos do basquete, do Chicago Bulls, ele fez isso com um time de basquete. Pegou a metade, botou de um lado e metade do outro. Pediu para essa metade treinar um arremesso com 10 bolas, lá, cada um, 10 bolas. E o daqui vendou o rosto daquelas pessoas e falou: você só vai arremessar sem bola, com os olhos vendados. Você vai ver a bola sendo jogada e ela entrando. Então, esse grupo treinou com os olhos vendados, só jogando uma bola imaginária, ele vendo caindo lá na cesta, e esse grupo treinou com os olhos abertos e com a bola mesmo. Depois, deu mais 10 bolas para cada grupo, sendo que esse tirou a venda e ganhou bola realmente. E esse daqui continuou sem a venda e com a bola. A performance desse foi 70% melhor do que do outro. Tudo por quê? Eles só foram materializar aquilo que eles já viram. Então eu convido a cada um, não só na entrevista, mas isso aqui se encaixa em vários momentos da vida. Você começar a visualizar internamente aquilo que você ainda vai fazer. Porque algumas vezes nós só ficamos visualizando aquilo que já fizemos. Isso não é visualizar, é lembrar do passado. É projeção para o futuro. Então, assim, é eu começar a criar comandos. Eu vindo para cá, por alguns segundos eu olhei aqui como seria. Eu visitei tudo que eu faço na vida. Eu não faço aquilo pela primeira vez. Eu sempre faço pela segunda ou pela terceira. Porque minha mente já foi lá, já viu a performance, já verificou todos os detalhes. E com isso, a performance fica cada vez melhor. Maravilhoso. Estevão, nosso tempo tá acabando. Olha, Tô muito feliz. Eu tô triste. Acabou. Muito feliz por ele Eu estar tô triste, aqui. acabou. Eu tô triste porque acabou. Eu tô triste, Felizmente, acabou. Tinha tanta mas pergunta, tanta Estevão, piada pra tá fazer com isso. convidadíssimo para o Ô. próximo episódio. sim, Convidadíssimo. eu quero vir em outro momento com vocês, até para a gente poder falar de outros assuntos e também se aprofundar em alguns assuntos que a gente falou. Realmente foi algo muito bom. Estou muito feliz também, assim, muito feliz de rever o Alexandre. Poxa, Isso para mim está super sendo um feliz. marco muito grande, sabe? De conhecer o Eu Vinícius. saio um sabe, cara né, aqui foi todo meu. renovado. Sabe? Tô saindo renovado daqui. De ver, assim, que vale a pena, sabe? A gente ter acesso. Eu fiquei pensando, Alexandre, a gente poderia estar lá. A gente poderia estar lá vendendo sacolé, cara. A gente Também. poderia estar lá fazendo outras coisas. E não é que vender sacolé é ruim, não. Não, Se a pessoa viver... Eu sei que tem muita gente... Falar de sacolé, eu comprei um sacolé esses dias gourmet. O cara tá ganhando muito dinheiro com sacolé. O problema não é o sacolé, é como eu vejo o sacolé. É. Sabe, tem gente hoje que tem franquia de sacolé, cara, que é incrível, que ganha muito dinheiro. Então a questão não é o que a pessoa faz, mas é como é a visão dele com relação àquilo. Tem pessoas que vendem sacolé e falam: caramba, vai ser o melhor sacolé do Brasil. Eu vou trazer um sacolé onde as pessoas vão levar para vários lugares do mundo esse sacolé.
Então, assim, quando eu vejo, Alexandre, assim, esse nosso encontro aqui, isso para mim traz uma alegria muito grande, que é possível, sabe, nós vivenciarmos uma nova jornada. E eu tenho certeza que quando a gente se encontrar de novo, o Estevão não vai ser o mesmo. Vocês falam por vocês aí, eu tô falando por mim. Eu Porque também não assim, serei mais eu não. tenho certeza, porque eu Transformador. rejeito isso. Sabe, eu rejeito. Eu sou grato, mas eu sou inconformado. Porque assim, se a gente continuar nessa postura de acomodação, as coisas não vão evoluir, crescer, Fluir. sabe, fluir. É. Eu tava, quando me encontrei com o Alexandre ali, eu tava acabando de falar com a nossa equipe comercial, falando com eles. Até porque, tava falando com eles, a mente de vocês é o limite do resultado. Vocês estão numa instituição que é o Instituto Daut, vocês estão trabalhando aqui, vocês estão vendendo os cursos e produtos, mas o limite está aqui, ó. Naquilo que vocês vão conseguir vender. Então, falar para vocês, esse podcast aqui pode se tornar algo que vai marcar a história dessa comunidade do TI no Brasil. Só que depende da percepção de vocês. Cada um. Se vocês vibrarem isso, se vocês a cada dia que estiverem aqui, vocês estiverem projetando isso internamente, já vendo a reverberação, vendo resultados, vai se materializar, porque eu acredito nisso. Essa é a minha história e eu acredito nisso. Nada resiste ao trabalho, né? Nada resiste ao trabalho e também ao trabalho inteligente. Um trabalho inteligente é o trabalho com a projeção certa. Verdade. E é isso. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e com certeza vai ser um prazer estarmos outras vezes. Fala pra mim, Estevão, da tua agenda do final de semana do Instituto Daut. Ah, sim. Então, nós vamos ter agora nos próximos dias e até falar para você poder me acompanhar no @EstevãoDaut, lá no Instagram, @Instituto Daut. Também a querida Dani, que além de minha esposa, é sócia, fundadora do Instituto Daut, @Daniele Daut. Para você poder acompanhar o Instituto Daut é a primeira instituição de neurolinguística no Brasil, com pós-graduações reconhecidas pelo MEC, em PNL. Nós temos também a formação tradicional de programação neurolinguística, o Practitioner em PNL, o Master Practitioner. Nós vamos ter agora nos próximos dias um método muito especial que vai ser presencial no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e também ao vivo e online para qualquer lugar do Brasil, o método Core de PNL para vendas, negócios e relacionamento. Então, assim, você que quer vendedor, que eu sei que todos são vendedores, e quer atualizar as suas técnicas, estratégias de neurolinguística para vendas, esse método é incrível. Então nós temos o método Core de PNL para venda, nós temos o método STAR de falar em público e fazer apresentações, que é aquilo que eu falei com o Alexandre aí. Nós temos o método Vida para saúde física e emocional, e nós temos as pós-graduações e as formações tradicionais, o Practitioner e o Master Practitioner. Então, assim, é um prazer estar com vocês. Nós estamos atualizando tudo do Instituto Daut para que você possa ter uma jornada muito especial. E é um prazer, eu quero que vocês estejam também conosco lá em algum evento do Instituto Daut, para vocês poderem atualizar Tô isso curioso. aí de uma forma Não vou te enganar, maravilhosa. não, tô curioso. Felicidade. Curioso. Maravilhoso, hein? Vini, vamos nessa? Vamos, cara. Infelizmente, conforme eu falei, eu não queria terminar esse papo, Nem eu. porque o papo tá interessante pra caçapa. Duraria mais Eu não 5 horas, queria né? terminar. Não, cara, não queria Maratona terminar. com o Estevão aqui seria maravilhosa. Conforme eu falei, tinha muita coisa pra falar, tinha piada pra fazer. Pô, esqueci tudo, cara. Galera, Pô, gostaram? Curta aí, compartilhe, comente e tchau, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado Valeu, pela pessoal. audiência. Valeu, Tchau, pessoal. Um gente. abraço, hein? Tchau, tchau.